Você está ouvindo Momento com Deus. Hoje vamos refletir em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído do espírito imundo veio ao túmulo ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vai para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Aqui é um texto curioso. Havia um endemoniado que parecia que trazia medo, terror na cidade do qual vivia. Ele estava sempre num cemitério, gritando, se ferindo com pedras, e as pessoas da cidade, temendo, o acorrentavam. É interessante esse texto porque Jesus, ao chegar na cidade, vê aquela pessoa endemoniada, e não tinha apenas um demônio, mas uma legião de demônios. Ele diz: "Espíritos imundos, saia desse homem." E aqueles espíritos começaram a ficar atormentados com a presença de Jesus, mas pediu a Jesus para que pudesse estar em outros corpos. Como só tinham vários porcos ali, para os demônios serviam. "Posso entrar nesses porcos?" Jesus permitiu, e aqueles 2.000 porcos, como o texto nos diz, simplesmente ficaram enlouquecidos e caíram se afogando no mar. Podemos criar algumas lições preciosas nesse texto. A primeira lição que eu quero mostrar para você é uma constatação, mais do que uma lição. Existem pessoas atormentadas pelo diabo. Na época de Jesus e nos dias de hoje, ainda existem pessoas atormentadas pelo diabo que precisam ouvir de alguém que tenha fé e cheio do Espírito Santo estas palavras: "Espíritos imundos, saia dessa pessoa." Talvez perto de você
entre seus vizinhos ou familiares, existe alguém que está sendo atormentado pelo diabo, que precisa ouvir essa voz de comando, de fé, de compaixão, para que possa ser liberto. E muitas vezes ficamos insensíveis ou não temos discernimento de ver ou entender que existe alguém perto de nós que está sendo atormentado por espíritos imundos. A segunda lição é uma curiosidade. A curiosidade é que depois que Jesus libertou aquele homem endemoniado, não era para a cidade ficar entusiasmada, alegre ou grata pelo ato de Jesus, ou se prostrar diante do poder dele. Mas o que aconteceu? O povo ficou com medo de Jesus Cristo. Existe uma sutileza nesse texto que em nenhum momento, mesmo que esse homem endemoniado gritasse, se ferisse nas pedras e eles o acorrentavam, em nenhum momento o texto diz que o povo tinha medo, terror diante daquele fato. É claro que eles deveriam ter algum tipo de temor, mas o texto ele é sutil em não descrever isso, mas ele enfatiza que eles ficaram com medo de Jesus Cristo. Mesmo aquele homem endemoniado, naquela circunstância, gritando, imagine você, um homem gritando pelas ruas de dia e de noite, atrapalhando o sono das pessoas, perturbando as pessoas, ou estando nos cemitérios, imagine o que era levar alguém, um ente querido, para ser enterrado naquele cemitério, sabendo que tinha aquele homem doido gritando de dia e de noite. Eles não poderiam, já que eles conseguiram acorrentar aquele homem, expulsar daquele homem dali, daquela cidade? Trazer aquele homem debaixo de correntes, sai daqui, não queremos mais você, porque temos medo de você, porque você está perturbando a paz dessa cidade, mas eles nunca fizeram isso. Mas quando Jesus liberta aquele homem, eles temem a Cristo de tal forma que pede a Jesus para sair da cidade. Eles nunca expulsaram aquele homem endemoniado, mas Jesus Cristo eles estavam expulsando por ter libertado aquele homem através daqueles espíritos imundos. Por que isso? Mostrando claramente que aquelas pessoas temiam mais o Cristo do que o próprio diabo. Às vezes, as pessoas temem a Cristo mais do que o diabo. E por que isso? Porque se alguém pode libertar alguém dos espíritos imundos, também pode expor os meus erros, também pode expor os meus pecados, pode querer me tirar da minha vida pecaminosa, do qual eu não quero sair. Eles temiam o poder do Cristo porque eles queriam se esconder nos seus próprios pecados também. Às vezes as pessoas temem a Cristo, mas não simplesmente pela pessoa de Cristo, mas pelo aquilo que Ele pode revelar aos outros de quem nós somos. A terceira lição, que também é curiosa, é que ver um homem endemoniado daquela forma, de alguma maneira fazia bem para aquela cidade. Como? Ele gritava de dia e de noite, ele era acorrentado. Como ele poderia, aquele homem endemoniado, fazer algo de bom para a cidade? Sim, mas ele fazia. Como muitas pessoas que estão mendigando na cidade, como muitas pessoas que estão nas beiras das praças se drogando ou viciados em álcool, eles de alguma forma fazem um bem para a cidade. Ah, pastor, como esse pessoal faz bem para a cidade? É porque o ser humano tem um senso de comparação que o ajuda. Aquela frase que certamente você já falou e já ouviu várias vezes: tem alguém pior do que eu. A minha situação está ruim, mas tem alguém pior do que eu. Naquela cidade, aquele homem era esse consolo. Quando as pessoas estavam passando dificuldade, eles olhavam para aquele endemoniado e pensavam: tem alguém pior do que eu. Eu estou numa situação difícil, mas aquele homem endemoniado que está ali gritando, acorrentado, se cortando em pedras,
está muito pior do que eu. Às vezes nós nos consolamos com isso. Achamos que minimizamos o nosso sofrimento com essa frase. Olha, você está numa situação difícil, tem alguém pior do que você, tem alguém no hospital, tem alguém sofrendo, tem alguém no UTI, tem alguém mais endividado, tem alguém com menos dinheiro, tem alguém mais pobre. A gente sempre queremos esse tipo de comparação para gerar em nós um tipo de consolo, um consolo errado. E nem notamos que é um consolo mesquinho. Devemos não ser consolados por meio da comparação, mas devemos ser consolados através do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você, para que você possa ser consolado pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha o discernimento de perceber que talvez tenha alguém ao seu lado, perto de você, que está sendo oprimido pelo diabo e precisa de uma voz de fé e de compaixão que diga: saia, espíritos imundos, em nome de Jesus Cristo. E você pode ser esse instrumento de Deus. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, nos ajude a ter a mesma autoridade através do nome de Cristo para abençoar pessoas que estão presas pelo diabo. Nos ajude a não ter esse consolo mesquinho, de um consolo através de nos compararmos com os outros, porque já temos o consolo real, o consolo que realmente é eficaz, o consolo do Espírito Santo de Deus. Abençoe cada um de nós, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.